Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Física News. Hoje mais uma aulinha aqui para vocês, em especial falando sobre o movimento uniforme. Porém, hoje a ideia é a gente resolver pelo menos 2 ou 3 questõezinhas aí para aprimorar o conteúdo que já foi postado na aula anterior, né? Para quem não assistiu a aula de movimento uniforme, procura aí. Tem na descrição desse vídeo sobre o movimento uniforme e as características principais. E venha para a aula. Chama a vinheta. Então vamos lá, né, pessoal? Para quem não se inscreveu no canal ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha pra gente, tá bom? Fazer algum comentário, tua crítica construtiva ou não, mas não esquece de compartilhar aí, tá bom? Para poder ajudar o canal, levar um conteúdo para a galera. Vamos lá, resolver as questõezinhas aqui, relembrar algumas coisas importantes do movimento uniforme, tá? Separei 2 questões, questões de um bom livro da física, livro Conexões da Física do primeiro ano, né, da Moderna, um livro bacana, um livro que traz aí alguns desafios para os alunos do ensino médio. Então, eu trouxe aqui uma questãozinha, vou deixar minha imagem aqui do lado, é a questão 15, né, do conteúdo de movimento uniforme, vai falar do movimento de uma centopeia. Lembrando sempre, pessoal, que você tem aí, a princípio, 2 tipos de movimento quando você começa a estudar física, que um é o movimento uniforme, o outro é o movimento variado. O movimento uniforme usa bastante essa simbologia aqui de MU, né? Ou também você pode usar, quando você está falando da trajetória, né? Você usa MRU, né? O MU para classificação do movimento uniforme. E o MRU, quando a gente fala, além dele ser movimento uniforme, é um movimento em linha reta, movimento retilíneo uniforme, MRU. Né? Beleza. Então aqui, no movimento uniforme, a gente tem basicamente a característica principal aí, né? Que o móvel percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. A gente vai ter a equação principal para realizar o cálculo da velocidade média, né? Que é o ΔS pelo ΔT. Tá bom? Uma classificação pertinente aqui dentro desse movimento é a classificação se o movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado. Em uma questão que envolva uma análise de imagem, de gráfico, basta você verificar a questão das posições. Para o móvel estar executando um movimento progressivo, as posições precisam estar aumentando com o passar do tempo. Isso garante uma velocidade positiva, né? O positivo é só uma orientação de sentido, né? Então ele está no sentido crescente das posições. Quando você realizar o cálculo da velocidade, essa velocidade vai sair com o sinal positivo. E o movimento retrógrado, ele recai naquela situação de o móvel estar voltando de uma posição mais à frente para uma posição anterior, né? Tipo, está indo do 40 para o 30, para o 10, para o 0. Então, ele está regredindo no espaço, regredindo nas posições. Se você realizar um cálculo de velocidade, vai sair negativo. Vamos para a questão. A questão fala de uma centopeia. Né, uma centopeia de 8 centímetros de comprimento, caminha em linha reta com velocidade praticamente constante de 0,5 centímetros por segundo. Vou colocar aqui a abreviação de solução. Vamos colocar logo essas 2 informações. Até o presente momento, você tem aí o comprimento, vou chamar de L, tá? O comprimento da centopeia, ele diz que ela tem um comprimento de 8 centímetros. E ela percorre aí no espaço-tempo com uma velocidade de 0,5 centímetros por cada segundo. Eita velocidade, né? Quanto tempo a centopeia demora para passar completamente por um poste? Então ele quer saber o tempo. Aí é o seguinte, ó, preste atenção, não tem imagem nessa figura, isso não é comum mais, né, para efeito de vestibular e tal. Você sempre tem imagem, tem um gráfico, tem alguma coisa. Assim, questão seca, só com texto, isso não está mais acontecendo, né? Então vamos imaginar que isso aqui seja um poste, né? Um poste. E lá vem a centopeia. Está aqui a centopeiazinha. Pá. Vamos colocar ela encostada aqui no poste, ó, tá bom? Então ele quer saber quanto vai demorar, esse aqui é o comprimento dela, ó,
Bem aqui é o comprimento dela. Quanto vai demorar para ela ultrapassar o poste? Então, quando ele dá para a gente o comprimento dela, você tem que analisar o seguinte: para ela ultrapassar o poste, ela tem que percorrer todo o próprio comprimento, né? Ó, daqui até aqui, vamos supor, ó, desse espaço até esse espaço. Ela tem que percorrer o comprimento dela mesma, 80 centímetros, né, para ultrapassar esse porte. Então, se o comprimento dela é 8 centímetros, desculpa, 8 centímetros, para ela ultrapassar completamente o poste, ela tem que andar esses 8 centímetros depois do poste. Ela está antes, ela tem que andar depois do poste, ela tem que estar 8 centímetros depois do poste. Então, ela vai ter que andar aqui, ó, esse 8 centímetros depois do poste. Né? Tá aqui ela, vamos contar daqui, ó, daqui, desse ponto, onde a cabecinha dela está encostando aqui, né? A cabecinha dela está encostando bem aqui, ó. Vou marcar com uma bolinha aqui, ó. Tá aqui. Para ela chegar até aqui nesse outro ponto, aqui a bolinha, ela tem que andar quanto? Esse mesmo 8 centímetros, tá? Não vai ser 8 mais 8, porque ela não está aqui, ó. Se ela estivesse bem aqui a 8 centímetros, ela teria que andar esse 8 aqui, mais esse 8 da frente. Então, vai ser só 8 centímetros, tá bom? Então, como é que você vai fazer essa questão? Você vai pegar a equação de movimento uniforme, ó, ΔS por ΔT, né? Colocar a velocidade aqui. Quanto é a velocidade? 0,5. Vou colocar a unidade só para a gente verificar que vai cortar, né? Ó, centímetros dividido por segundo. Igual. Qual é o espaço que ela vai andar? O espaço é o próprio comprimento dela. 8 centímetros. Dividido pelo tempo. Olha aí, ó. Você observa, tá bem notório que a gente vai poder cortar de um lado e do outro o centímetro. Esse 0,5 que está dividindo, ele passa, ele está multiplicando aqui, né? Ele está do outro lado da igualdade. Então, ele pode passar aqui para baixo, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vou jogar o ΔT lá para cima. Tenho que isolar o ΔT, porque eu quero encontrar o ΔT. E estaria aqui multiplicando 0,5. Só que eu vou passar ele logo lá para baixo, né? Ó. Vai ficar 8 dividido por 0,5. Você observou que sobrou só o segundo ali, né, como resposta. Afinal de contas, você está achando o tempo, né? Então, isso aí vai me dar o quê? Quanto é que é 0,8 dividido... 8 dividido por 0,5. Isso dá exatamente 16 segundos. Aqui, 16 segundos. Tá bom? Essa é a resposta para essa nossa questão 15. Então, vamos para a nossa outra questão, né? Para a gente poder alinhar aqui. Outra questãozinha envolvendo também aí uma análise de movimento uniforme. Deixa eu diminuir essa imagem. Beleza. Cadê outra questão? Tá aqui. Uma outra questão interessante. Lembrando sempre que aqui no movimento uniforme e no movimento variado, a questão de tópicos de física que caem em vestibular, você tem que cercar o elaborador das questões, né? E cercar o elaborador da questão exige uma certa experiência em resoluções, né? Então, quando a gente resolve essas questões, a gente está cercando tipos de questões envolvendo elaboração, né, do cara que foi selecionado para formatar a tua prova de vestibular. Então, do movimento uniforme, o que costuma vir? Né? Então, você tem o cálculo da velocidade, que você tem que fazer 1, 2, 3 questões daquilo ali para saber, ó, sempre tem uma possibilidade de cobrar o cálculo de velocidade. É bem mais simples, bem mais, né, não é tão comum, mas pode vir uma questão direta? Pode. Né? Beleza. Outro tipo de questão, questão de ultrapassagem ou de encontro de móveis, né, dentro do movimento uniforme, como essa questão 17. Outro tipo, questão de um móvel, um trem que ultrapassa uma ponte, também é um tipo de questão. A questão de gráfico do movimento uniforme também muito importante, tanto para você retirar a informação de uma tabela para poder encontrar qual é o gráfico compatível com aquilo ali, ou para você retirar um tipo de gráfico, retirar a informação de um tipo de gráfico e mostrar nas opções abaixo qual o outro gráfico que representaria aquele movimento descrito no comando da questão. Né? A gente vai postar aqui também essa análise de gráfico, 1, 2 questões envolvendo o gráfico, que é muito importante também. Tá bom? Eu vou explicar melhor. Mas a ideia aqui desses vídeos é isso, é eu montar, preparar vocês para possibilidades de questões. E assim a gente consegue cercar melhor
quem está fazendo a tua prova. Tá? Então vamos para a questão 17, também desse mesmo livro, Conexões da Física, da Moderna, que é também do movimento uniforme. Você vai observar que são dois móveis, um com velocidade que está velocidade maior do que o outro, esse que tem velocidade maior está atrás e o que tem velocidade menor está na frente. Então vai ter um momento em que um vai alcançar o outro, né? Mesmo os dois tendo movimento uniforme. Porém, como um tem velocidade maior que o outro, a um certo instante um vai encontrar o outro. Ele vai perguntar essas coisinhas para você. Então vamos lá ler a questão. Observe a representação do instante inicial do movimento retilíneo uniforme. Quando ele diz instante inicial aí, ele está sugerindo aí que o cronômetro nesse momento da nossa análise está marcando 0, tá bom? Dois automóveis, X e Y, sobre a mesma trajetória. Antes da gente ler o comando da questão, vamos fazer o seguinte aqui. Na verdade, a letra A é o que eu estava querendo fazer, mas na letra A ele já vai cobrar aí de vocês para a gente montar, né? Então vamos fazer isso. Ele quer que a gente monte as funções horárias, né? O que é uma função horária do movimento uniforme? Função horária. Eu vou colocar a genérica aqui para vocês. Função horária do MU, né? Do movimento uniforme. Qual é a função horária do movimento uniforme? Famosa sorvete, né? Famosa por chamada de sorvete, né? SO mais velocidade vezes o tempo, né? Esse mais aqui, na situação do móvel está na direção crescente das posições. Se o móvel tivesse no sentido contrário, você colocaria um menos aqui, né? Mas aí, no caso, os dois móveis estão no sentido positivo das posições, então a gente vai adotar o mais. Então vamos lá. O primeiro aí é o y, né? Vamos supor o y, está aqui, ó, o y. Vamos montar a função horária dele. S, posição final, né? Qual é a posição inicial dele? Ele está na posição 0. Mas qual é a velocidade dele? 15. 15 metros por segundo, né? Eu vou colocar só o 15 vezes o tempo. Então está aqui. Na verdade, a função dele ainda pode se resumir assim, né? S, né, igual 15 vezes t, né? Pronto. Tá? E o outro é o x, o outro é o móvel x. Então, a posição dele, ó, a posição inicial dele já não é 0. Ele já está a quantos metros lá na frente? Se essa posição aqui é 0, na primeira aqui, né, a outra lá na frente é qual? Se ele está a 90 metros à frente, então a posição inicial dele, para análise aí, né, 90 metros. Mas, qual é a velocidade dele? É uma velocidade menor, 9 vezes o tempo. Tá bom? Isso aí, você joga para frente. Não, aqui não vai precisar mexer, né? Aqui já está ok. Aqui a gente já tem a função horária bonitinha. Essa era a pergunta da letra A. Qual as duas funções horárias? Tá aí as duas funções horárias. A letra B, uma pergunta mais interessante, ele pergunta qual é o instante. E a posição, qual é o instante? Um instante é o tempo. Então, qual é o tempo? E qual é a posição S que vai ocorrer o encontro? Para ocorrer o encontro. É óbvio, pessoal, que esse encontro vai ocorrer lá na frente em algum momento, né? Em algum momento, né, em relação a tempo, em alguma posição. Isso aqui vai aqui na frente. Vamos supor que a gente continuasse com essa reta aqui, que não é uma reta, claro. Mas bem aqui, ó, os dois vão se encontrar. Porque o de trás, que é o y, ele vem mais rápido que o x. Então, vai ter um momento em que eles vão se encontrar. Que tempo é esse? E que posição é essa? Bom, tem uma coisa que é óbvio, né? Se eles vão se encontrar, os dois vão estar ocupando a mesma posição. Então, eu posso pegar aqui, ó, chamando essa posição aqui de posição do y e essa aqui é a posição do x. Eu posso afirmar que no momento do encontro, a posição de y é a mesma posição de x. Isso é óbvio, não é? Se é a mesma posição, eu posso igualar essas duas funções. Ó. Quem é a posição de y? Isso aqui é y, tá? Qual é a função horária de y? 15 vezes o tempo. Foi assim que a gente determinou pela figura, né? Perceba que quando vem figura, vem gráfico, fica bem melhor de você visualizar as coisas, tá bom? E a outra é o x. Qual é a função horária de x?
que é o móvel que está à frente? 90, que é a posição inicial dele quando a gente começou a fazer a análise, mais, qual é a velocidade dele? 9 vezes o tempo. O que você vai fazer agora? Resolver uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, né? Ó, fica 15 vezes t menos 9 vezes t igual, do outro lado ficou quem? 90. Quanto é 15 menos 9? Né? 15t vezes 9t. Isso dá 6t. 6t igual a 90. Aqui. Então, nosso t vai ser igual a 90 dividido por 6. Vocês já devem ter feito aí de cabeça. Isso aí dá quantos segundos? Exatamente 15 segundos. Não é isso? 15 segundos depois, o móvel que está atrás vai conseguir alcançar o móvel que está à frente. Pronto. Beleza? Tá, mas na letra B ele faz duas perguntas. Ele quer saber quanto tempo isso vai acontecer, já descobrimos, 15 segundos. E ele quer saber também qual é a posição. Qual é essa posição? Tanto faz você calcular a posição de y, que é a mesma posição de x, né? Tanto faz, ele quer saber que posição é essa. Como é que você faz para encontrar a posição? Pega qualquer uma das duas funções. Vamos pegar a função y e vamos testar. Função y. Qual é a função y aí? A função horária de y. 15 vezes t. Substituindo, vai ficar 15 vezes 15. Esse y vai ser igual... Quanto é 15 vezes 15? Então, aqui a gente já fez, né? Multiplicamos aqui, olha, substituímos o 9 vezes t, no lugar do t colocamos 15 segundos. Então, 9 vezes 15 aqui dá 135. 90 mais, da função, né? 90 mais 135 dá 225. A gente chega à brilhante conclusão de que, os dois automóveis, depois de 15 segundos, depois desse tempo aqui, eles estarão na mesma posição. Então, a gente calculou na letra B o instante e a posição. Um instante em que eles irão estar na mesma posição. Tá bom? E essa posição foi declarada aí 225. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe na descrição aí, eu devo colocar já os dois próximos vídeos, tanto a análise de gráficos, como também a próxima aula de movimento variado. Importante, movimento variado também, tá bom? Se atente para as dicas, toda vez que o professor lançar uma dica aí, isso faz parte de uma vivência, de uma experiência de resoluções de questões, de mais de 17 anos de sala de aula, acompanha, vá anotando as dicas, vai tomando nota, mandando para a gente aí nos comentários o que você não entendeu ou sugerindo alguma coisa também. E até a próxima aula, valeu? Abraço, fique com Deus.